Oi, senhoras, aqui é a Amanda Laura, ou Amanda Lau, ou a prof, ou aquela que fica chamando os outros de senhora, fica ensinando os exercícios. Sou eu mesma, esse aqui é meu canal no YouTube, esse é meu primeiro vídeo e ainda tô sem jeito, mas hoje eu vou contar um pouco sobre mim, sobre a minha história, tudo o que aconteceu até chegar aqui. Vamos lá! Vai ter latidos, efeitos sonoros. Eu sou de Fortaleza, Ceará. Sou nascida e criada em Fortaleza, então sou nordestina. Eu moro há 5 anos no Rio de Janeiro. Eu vim no ano da pandemia pra cá, tá? Mas vamos lá, vamos com calma pra eu não me perder. Eu sou filha da Ana dos Santos, baiana, baianíssima, e o meu pai que é cearense, então eu nasci lá no Ceará, eles tiveram um namorico, nada muito sério, e eu vim. Então eu sou filha de pais separados. Eu conheci meu pai lá para os 6, 7 anos de idade. Foi um processo que eu me lembro muito bem, que é muito engraçado. Eu lembro absolutamente de tudo. De como foi ver o meu pai pela primeira vez, de como foi todo o processo de fazer exame de DNA, que eu passei por isso, minha mãe passou por isso. Mas hoje eu tenho uma relação maravilhosa com meu pai. Mas nessa época foi um pouquinho conturbada, né? E aí, desde pequenininha, desde os 3, 4 anos de idade, minha mãe colocou eu no balé. Eu sempre adorei dança, eu sempre adorei assistir a Barbie, Lago do Cisne, a Barbie Quebra-Nós. Então minha mãe me colocou no balé e eu nunca mais parei de dançar. Então acho que a minha primeira profissão mesmo foi bailarina, foi professora de balé, mas eu também fiz natação durante muitos e muitos anos. Eu fui atleta, competi profissionalmente em natação, mas quando eu tive que escolher, quando eu tive que me doar mais, eu fui para o balé, eu fui para dança, onde eu competi, ganhei prêmio, me formei, comecei a dar aula, realmente foi dentro do balé clássico. E aí quando eu tinha 14 anos, eu queria muito sentir o respeito do que eu tinha com o meu professor de balé, o Everardo, na época. Então eu queria que as pessoas me respeitassem como eu respeitava ele, porque meus olhos assim brilhavam. Aí eu comecei a dar aula com 14 anos. Não foi nem pelo lado financeiro, porque eu precisava na época, precisava muito, mas foi realmente por essa questão de status. E a minha mãe deixou. Minha mãe falou assim, vai da sua aula, e tudo que eu ganhava eu dava pra ela também. Eu lembro que o meu primeiro salário foi R$420. E aí eu dei pra minha mãe os 400, peguei os R$20, fui no Bebelu e comprei sanduíche, porque eu só queria isso mesmo, pra mim tava ótimo. Então eu queria dar aula de balé. E aí na época não tinha Spotify, era Forshared. Era Forshared que fala? Forshared, né? E aí eu baixava todas as musiquinhas, botava no CD, colocava em ordem, assim, colocava no papel, tipo música 1, plié, música 2, tandi, aí eu fui dando aula. E aí eu me apaixonei por ministrar, por ser professora. Eu comecei dando aula para adulto e não para criança, que é o mais interessante, né? Porque quando a gente começa a dar aula de balé, a gente sempre começa pelo baby class e vai subindo. O meu foi o contrário. Então a primeira oportunidade surgiu, foi aula para adultos, que nunca tinham feito balé na vida, e aí eu comecei assim. E aí quando eu cheguei no meu 3º ano do ensino médio, para fazer faculdade, para fazer o Enem, eu tinha feito ProUni, eu queria porque queria ser dentista, eu queria fazer odonto. Eu não queria fazer educação física por nada na minha vida. Porque o sonho do meu pai era ter feito educação física, mas o meu avô nunca deixou. Porque naquele tempo, enfim, eu acho que até hoje a educação física não é tão bem vista, apesar de estar em alta. O pai foi para o lado de contabilidade, enfim. Minha mãe é administradora, minha mãe fez faculdade de administração. E aí eu falei que eu queria fazer odonto porque eu queria colocar jaleco. A verdade era essa, eu queria uns tatuzinhos e eu não ia fazer medicina porque era muito caro. E eu não ia passar na faculdade pública em medicina, então eu queria fazer odonto na minha cabeça. E aí a minha mãe não deixou. Minha mãe falou assim, você não vai fazer, a gente não tem dinheiro para pagar isso e você não gosta. Você não se interessa nada por isso e você não vai fazer. E aí eu chorava, eu falava, ai meu Deus, eu quero fazer odonto, minha mãe não deixa. E aí ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, educação física tem tudo a ver com você. Você dá aula há muito tempo. Eu voltei para o meu colégio da vida inteira como professora, só para vocês terem ideia, de balé. Ela, você gosta de dar aula, faz 6 meses, só o primeiro semestre de educação física. Se você não gostar, você sai, a gente vai para odonto, me viro, a gente sempre se virou mesmo, e aí você começa.
Eu falei, tá bom. E aí eu fui aluna fiéis, entrei em Educação Física na Estácio FIC, via Corpus, lá em Fortaleza, e eu nunca mais parei. Então, acho que o primeiro semestre eu fiz 6 matérias, que era obrigatória. O segundo eu já subi para 12, fiquei apaixonada e queria abraçar tudo, queria terminar a faculdade muito rápido. Então, assim, eu me encontrei na Educação Física e eu continuei dando aula de balé. E aí vem a vírgula da minha vida, a reviravolta de tudo. Quando eu fazia balé e fazia Educação Física, eu sempre já compartilhava no Instagram, no Facebook, o meu dia a dia, por incrível que pareça. Ninguém tava nem aí pra mim, mas eu estava lá. Partiu balé, partiu cinema. Não sei se vocês são desse tempo. Do status do Facebook que a gente botava, né? Hashtag partiu Iguatemi, partiu cinema, assisti tal filme. Então, eu sempre contava da minha vida e postava eu dando aula de balé, as criancinhas, o Dia das Mães, as coreografias, eu me alongando e eu compartilhava coisas que eu gostava. E devido a isso, eu sempre consumi conteúdos de balé, eu vi balé fitness. O que era o balé fitness? É uma metodologia nova no Brasil, que é a mistura do treinamento funcional com o exercício da musculação, com a técnica do balé clássico. Tudo a ver comigo. Por quê? Eu era professora de balé já formada, eu dava aula de balé e eu fazia educação física. Eu falei, por que não fazer esse curso? E aí esse curso só tinha em 2 lugares no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí foi em 2016 e eu entrei na faculdade em 2015, foi em 2016 que eu vim passar 2 dias no Rio de Janeiro. Na casa, calma que a história vai ficar boa, na casa de um grande amigo meu. E esse grande amigo meu estudou a vida inteira comigo, e aí ele morava aqui porque ele era da Marinha, que ele é da Marinha ainda. E aí eu vim passar 2 dias na casa desse amigo, que mais tarde eu noivei com ele. Vamos beber um pouquinho de água pra contar o resto dessa história. Eu fico nervosa mesmo, né? Nessa parte, eu fico nervosa. Enfim, aí eu vim, passei 2 finais de semana, não, 2 dias no Rio de Janeiro e foi maravilhoso, fiz o curso, amei, compartilhei, voltei feliz da vida para Fortaleza, me sentindo porque eu era a única que tinha essa especialização na minha cidade, enfim, tava flutuando assim. E aí eu já comecei a dar aula de balé fitness em uma academia grande que era a Green Life, faço questão de falar o nome da academia porque hoje ele tem 20 sedes, ali no Nordeste de Fortaleza, e pra mim a melhor academia que tem, me deu uma oportunidade assim bizarra, tanto para aprender a ser professor de educação física em si, quanto de balé também, deu boas oportunidades. Eu amei a Green Life, toda vez que eu vou pra Fortaleza, eu treino lá sempre. E aí eu voltei dando aulas, algumas academias do Rio de Janeiro começaram a entrar em contato comigo, me chamando para dar aula porque gostaram de mim no curso. E aí eu recebi algumas propostas, e eu tentei, louca da vida, queria morar no Rio de Janeiro porque eu amei. A primeira baladinha no Rio de Janeiro eu dei um PT, eu não bebo, e eu dei um PT de como é que é? Budweiser, né? Budweiser. Ainda existe Budweiser? É um PT de Budweiser na 021. Existe 021 ainda? Hoje em dia acabou. Eu tava amando o Rio de Janeiro e tal, que não sei o quê. E aí eu tentei, fui na coordenação da minha faculdade, me transfere para Estácio do Rio de Janeiro, enfim. Até que o coordenador falou assim, Amanda, a gente pode te transferir, mas você vai perder várias cadeiras e aí vai demorar mais tempo. E eu sempre tive um problema muito grande, e isso é culpa da minha mãe, viu, dona Ana? Que é tempo. É a correria dos 20 e pouco. Então, assim, você vai fazer 20 anos, 21, você já tem que estar formada. Você começou com 17. Minha mãe queria que eu ganhasse a vida muito rápido. E eu entendo. A minha sorte foi que eu me encontrei na minha vida muito rápido, as coisas que eu gostava, foi muito rápido, não perdi tempo escolhendo, enfim, mudando de faculdade, perdi assim, né, mudando de faculdade, foi sorte minha, mas isso também tem um lado muito ruim, porque você não vive, né, você corre, então era sempre assim, e aí eu falei, não, tenho que terminar minha faculdade rápido, e aí eu continuei fazendo faculdade em Fortaleza, mas mantendo contatos com as oportunidades de trabalho que surgiram depois que eu fiz o curso de balé fitness no Rio de Janeiro. E também mantendo contato com esse amigo meu. Que aí eu namorava outra pessoa importante, eu namorava outra pessoa em Fortaleza. Sendo bem sincera, a prof de você fez 2 cores na vida. Eu trabalhei muito e eu namorei também, porque eu nunca fui piriguete. Então todas as vezes que eu tentei piriguetar, eu fiquei com uma pessoa e aí eu namorei ela.
Então, eu nunca consegui ficar com várias pessoas, conhecer várias pessoas. Era assim, primeira pessoa que eu me identificava, enfim, rolava de eu namorar. Eu namorava outra pessoa na época, e aí eu terminei esse relacionamento. E aí, eu acabei, depois de um tempinho, dando uma chance para esse amigo que gostava muito de mim. E a gente começou a namorar. E aí, esse namoro, eu comecei a vir para o Rio de Janeiro, e aí ele ir para Fortaleza, e aí acabei me formando na faculdade. E aí, no meu primeiro ano formada, eu já não tinha horário vago para personal. Eu já não tinha, assim, graças a Deus. Assim que eu me formei, os conteúdos que eu já fazia na internet, eu já dando aula nessa academia, na Green Life, as pessoas já me viam com um potencial muito grande. E eu terminei a faculdade e eu já comecei a dar aula de personal. A assessoria online, ela começou a partir do momento que eu me formei. Por quê? Como eu já não tinha vaga para dar aula de personal, né, porque é limitado, eu dava aula de manhã, 5h30 da manhã, e eu terminava 9 horas da noite, à tarde eu dava aula de balé, então o tempo para dar aula presencial era curto. E as pessoas queriam ser minhas alunas de qualquer jeito, então eu comecei a assessoria online a partir do momento que eu me formei. Aí o que eu notei é que eu já cobrava um teto de personal lá em Fortaleza. Então, assim, a pessoa mais top zona de profissional que tinha lá, eu tinha praticamente a mesma hora aula, então eu vi que eu não conseguia crescer. Foi uma visão meio errada, era uma visão também que eu queria ir embora para o Rio de Janeiro, sendo bem sincera, mas eu vi que eu queria crescer, queria expandir, queria novos horizontes, eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria não sei o quê, e não seria em Fortaleza, seria no Rio de Janeiro. E aí eu me mudei no ano da pandemia, dia 27 de janeiro, foi o meu primeiro dia morando no Rio de Janeiro. Eu já estava noiva, eu vim para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar, os meus primeiros perrengues, porque quando eu vim para uma academia que me convidou, ela disse que ia me dar tantos de horas, tantos de dinheiro, chegou lá, foi tudo mentira, e eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Foi muito ruim, e aí nesse muito ruim, nessa coisa horrorosa que estava acontecendo comigo, ainda veio a pandemia. E aí fechou tudo. Então eu tava no Rio de Janeiro, morando com uma pessoa que eu nunca morei na vida. Eu era noiva, mas eu nunca tinha vivido com uma pessoa, né, saído de casa. Eu tava numa cidade que eu não conhecia, uma cidade bizarramente muito, muito maior do que Fortaleza. Com a mão na frente e outra atrás, o dinheiro que eu tinha juntado já tava acabando, e aí, pandemia. Foi quando eu tive alguns problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo junto e misturado. Saudade da minha mãe, preocupação com a minha mãe em Fortaleza. Enfim, foi um momento muito tenso, não só pra mim, mas pra muita gente. E Fortaleza, assim, nosso bairro ali, pareceu que foi um dilúvio, assim. O Covid passou e levou muita gente, muitos conhecidos, então foi muito pesado. Só que quando eu me vi sem fazer nada, e quando a pessoa tem a alma de professora mesmo, que a pessoa gosta de mandar, gosta de dizer, de ensinar e tal, eu precisava me comunicar com as pessoas. Então eu comecei a fazer live. E a live não foi com o interesse de ganhar dinheiro, de ganhar visibilidade. Eu não tinha essa ambição, porque não existia essa ambição. As pessoas não sabiam, tipo, engajamento, crescimento nas redes sociais. Pelo menos eu não tinha essa visão. Eu só queria me comunicar com as pessoas. E aí eu comecei a fazer lives. E aí eu comecei a fazer lives de treino. E aí dava 40 pessoas, aí depois deu 50 pessoas, aí depois deu 150 pessoas. E quando eu vi, tava dando 500, 600 pessoas. E eu tinha, sei lá, 1000 pessoas me seguindo. Então a metade do meu Instagram tava comigo. E aí eu comecei a fazer um calendário, uma agenda de treinos. Então, eu dava de domingo a domingo, e aí a gente tinha alongamento de manhã, treino à tarde, e aí eu tomava café da manhã com essas pessoas, aí depois eu postava no feed, e aí foi até que acabou a pandemia, eu voltei a dar aula e comecei a crescer nas redes sociais assim. Aconteceu de eu ser convidada para trabalhar em uma academia maior, mais visada no Rio de Janeiro. Eu comecei a ter um pouco mais de visibilidade dentro dessa academia também. E as coisas foram caminhando. E aí eu terminei esse relacionamento que eu tava antes. E aí eu fiquei solteira no Rio de Janeiro. Vírgula. E depois que acabou, enfim, a pandemia, comecei a trabalhar, a assessoria foi crescendo. Eu fui dando aula para mulheres do mundo inteiro. Eu dava aula também online, ao vivo, com essa turma da pandemia. As coisas foram acontecendo, eu nunca tive, assim, ganância. Eu fui uma pessoa ambiciosa, assim, de crescer, de abraçar as oportunidades que eu tava recebendo. Então, assim, tinha uma oportunidade, eu não sabia como
Eu ia aproveitar, mas eu tava lá, vamos fazer. Eu cresci nessa academia famosa no Rio, a assessoria foi crescendo, eu tava solteira, tava morando sozinha. Aí eu conheci o meu atual namorado. A gente começou a morar junto desde o primeiro momento. Tem muita gente que acha que, né, que eu sou solteira, mas não sou. E aí a gente começou a morar juntos, e aí as coisas foram caminhando, até que a gente teve a grande ideia. Essa grande ideia não partiu de mim primeiro, partiu dele, mas eu abracei, morrendo de medo, mas como eu disse para vocês, eu abracei as oportunidades. Vamos se mudar para o Havaí. Aí eu falei, vamos se mudar para o Havaí. E aí foi uma loucura. E a assessoria já era grande, então eu já tinha uma liberdade geográfica. E eu queria muito morar nos Estados Unidos também, apesar do medo que eu estava tendo. Eu vendi tudo que eu tinha, eu larguei essa academia, eu larguei as minhas aulas presenciais. E foi muito bom, porque se não fosse o Havaí, eu não ia conseguir ter coragem de fazer isso, porque eu já poderia fazer isso. Ter parado de dar aula presencial e ter ficado só na assessoria, que eu ia conseguir ter mais tempo para me entregar com mais qualidade. Eu ia conseguir viver mais e melhor, né, com a assessoria, ter essa liberdade geográfica, e eu tinha esse medo enorme em mim. E aí o Havaí, Deus sabe de tudo, trouxe o Havaí na minha vida e a gente se mudou. E a gente ficou meses morando no Havaí. Depois a gente foi para a Europa, a gente ficou viajando, trabalhando, e aí teve a oportunidade de voltar para o Rio de Janeiro. Por quê? Para abrir as minhas marcas. Aí a Prof hoje, né, tem a Rejoy, que é a minha marca de suplementos, e tem a Lau Store, que é a minha marca de acessórios. Na verdade, a Lau veio primeiro, aí veio a Rejoy, e aí agora veio o Raiz Nutella, que é um restaurante lá na Tijuca. Enfim, essa minha volta para o Rio de Janeiro, ela me trouxe isso, né? Uma veia empreendedora que eu também não sabia. É uma coisa, assim, muito louca, porque eu não digo que tá escrito, eu não digo assim, tá tudo escrito, tudo tem um propósito, não. Eu acho que vem as coisas no meu caminho, assim, na minha vida, e eu vou seguindo, e eu vou abraçando, e graças a Deus, as escolhas até então estão sendo muito corretas. Eu fiz boas escolhas, sofri um pouquinho os perrengues, teve muito perrengue, mas eu acho assim, sendo bem sincera, todo mundo tem seus problemas. Então eu acho que eu trazer meus problemas para outras pessoas não tem lógica. Mas assim, a Prof passou aí alguns perrengues, o que é normal na vida de adulto. O mais importante é a gente não desistir do que a gente quer. Ser do bem acima de tudo, respeitar as pessoas em nossa volta, honrar pai e mãe, tenho muito forte isso em mim. Então hoje estamos aqui. Vocês souberam um pouquinho de mim, né? Bastante. Eu acho que eu contei quase tudo, eu só não contei os detalhes. Eu sou mãe de 3. Mas esses 3, eu vou botar aqui, tá? Um print. Esse é o José, veio no ano da pandemia pra mim, porque eu tava mal, lembra que eu falei? Ansiedade e tal, então veio o José. José é o amor da minha vida. E aí depois do José, aí acho que tem um ano só, um aninho, veio a Letícia. Eu tenho esse problema de botar nome de gente em cachorro. E agora eu tenho a Moana. E aí eu tenho 3. José tem 5 anos, a Letícia tem 1 ano e 2 meses e a Moana tem 1 ano e 4. E aí todos são adotados. As pessoas me perguntam, Prof, e aí, quando vai rolar o neném? Quando vai rolar o bebê? Aí eu falei assim, se a Letícia, que é a que dá mais trabalho, deixar, um dia, quem sabe, eu vou ser mãe, né? Porque até então tá complicado. Esses 3 tiram o meu couro. A Prof é empreendedora, é professora, é mãe de 3 cachorros que parecem gente. Leve em consideração que é o meu primeiro vídeo. É muito difícil a gente falar da gente, principalmente quando a gente não lembra, que eu não sou boa. Eu não sou boa de lembrar fatos da vida. E se vocês quiserem saber mais, ou então indicar alguns temas para eu trazer aqui pro YouTube, então comente aqui e mande lá no direct no Instagram também, né? Vou colocar meu arroba aqui, tá? Arroba Amanda Lau Personal, se você não me segue, pelo amor de Deus. E na rede vizinha, no TikTok, não sei se fala rede vizinha no YouTube, arroba Amanda Lau Personal. Então vou falar aqui de treino, de mim, sobre a vida, outros papos, de uma maneira mais tranquila e mais leve. Beijo!